Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade aí à nossa análise básica dos conceitos de morfologia clássicos gramaticais. Acompanhe comigo aqui na tela. Léxico de uma língua, léxico. A palavra léxico aparece às vezes em prova de concurso. Certa vez o CESP colocou uma questão dizendo assim. Aliás, o CESP não, foi o César Gran Rio. Analisando o léxico empregado no texto, pode-se reconhecer que os leitores desse texto seriam predominantemente, dois pontos, e havia as opções. Olha só, analisando o léxico empregado num texto. Vamos entender esse conceito, ele é fundamental. Veja, as línguas existem para que possamos falar uns com os outros. O objeto de nossa comunicação é o mundo, mais precisamente, nosso mundo. Coisas, pessoas, lugares, ideias, etc. E suas relações, sejam essas naturais ou artificiais, concretas ou abstratas, reais ou imaginárias. Naturalmente, é necessário primeiro identificar as coisas de que queremos falar e, portanto, designar pessoas, lugares, acontecimentos, etc., sobre os quais vamos nos expressar. Assim, a língua é, ao mesmo tempo, um sistema de classificação e um sistema de comunicação. A língua, enquanto sistema de classificação e enquanto sistema de comunicação, são dois aspectos importantes de serem mensurados. Vejamos, enquanto sistema de classificação, entenda, que tipo de palavra serve para nomear lugar, pessoas, acontecimentos? Que tipo de palavra serve para eu identificar as coisas? Que tipo de palavra serve para que eu evidencie coisas, pessoas, lugares, ideias, acontecimentos, relações entre essas coisas? Que tipo de palavra eu posso utilizar para identificar que uma relação é natural ou artificial, é concreta ou abstrata, é real ou imaginária? Então, nesse momento, eu tenho um sistema de elementos que se classificam a partir de determinadas funções. E enquanto sistema de comunicação, a língua é o mecanismo que me permite interagir com os outros e analisar o mundo do qual faço parte. Uma vez eu li um texto da Marisa Lajolo, uma autora muito importante na minha formação, em que ela dizia que o Ocidente elegeu o livro como o elemento que cimenta o conhecimento. E é verdade, é verdade. É a língua, portanto, escrita mais do que a falada, o elemento que transforma tudo em conhecimento tangível, vamos colocar assim. Ainda nessa análise, veja, o papel do léxico está diretamente ligado a essa dupla função da língua. O léxico é uma espécie de banco de dados previamente classificados. Um depósito de elementos de designação, o qual fornece unidades básicas para a construção de enunciados. O léxico, portanto, categoriza as coisas sobre as quais queremos nos comunicar, fornecendo unidades de designação às palavras que utilizamos na construção dos enunciados. Por exemplo, vamos simular aqui uma situação. Olha, faz de conta que eu sou bom de desenho, hein? Então imagine o seguinte. Aqui está uma pessoa observando a realidade. Né? Uma pessoa observando a realidade. Mas que realidade? A realidade em que ela está inserida.
E aí, essa pessoa, ela vê tudo que está à sua volta, né? Tudo que está à sua volta, e ela precisa se comunicar a respeito do que ela vê. Certo? Ela precisa se comunicar com as pessoas a respeito daquilo que ela vê. E aí o que acontece? Quanto mais situações na vida ela observou, vivenciou, o que ela guardou aqui? Vamos simbolizar, tá, gente? Isso aqui é uma simbolização. Aqui no seu cérebro, né? O que ela guardou? Ela guardou imagens, ela guardou conceitos. Se ela leu, se ela viu, se ela ouviu, se ela falou, ela guardou palavras. Ela guardou significados. Não é? E tudo isso decorrente de quê? De muitas vivências, de muitas experiências, de muitas leituras. E ela, a partir disso tudo, construiu o seu repertório. Esse repertório traz, portanto, dois tipos de informação. Esse repertório, observe bem, gente, onde a gente vai chegar. Ele traz informações de conhecimento geral, informações gerais, que nós vamos chamar de conhecimento de mundo. E esse repertório também traz um vocabulário, traz uma noção linguística, que nós vamos chamar de conhecimento uma noção linguística não, uma noção gramatical. Uma noção gramatical que nós vamos chamar de conhecimento linguístico. Se ela leu muito, ela viu muito. Se ela viu muito, ela memorizou estruturas de frases, de parágrafos, vocábulos, grafias, consequentemente significados, não é? Se ela apenas vivenciou, ela já tem uma delimitação desse campo. Então, o léxico, ele seria exatamente, o léxico de uma pessoa, seria exatamente esse repertório que a pessoa possui, com o qual ela traduzirá os conhecimentos de mundo e verbalizará esses conhecimentos. Então ela vai apreciar tudo isso e vai dizer, por exemplo, que montanhas lindas e mágicas são aquelas além do lago. Está vendo? Então, ao formular a sentença, mesmo que ela não seja verbalizada oralmente,
mas ele formula. Então, voltando para cá, nessa representação, eu posso dizer que o léxico é exatamente isso. Esse banco de dados previamente classificados, esse depósito de elementos de designação das coisas, que me fornece as unidades básicas para que eu construa enunciados. Agora imagine isso, todas as pessoas que constituem uma nação. Aí nós temos a ideia de léxico ampliada. Eu tenho, portanto, um léxico individual e um léxico coletivo. Beleza? Finalizando essas informações básicas. O léxico, portanto, não é apenas um conjunto de palavras. Como sistema dinâmico, apresenta estruturas a serem utilizadas em sua expansão. Essas estruturas, os processos de formação de palavras, permitem a formação de novas unidades no léxico como um todo e também a aquisição de palavras novas por parte de cada falante. Nesse sentido, nós temos, portanto, esses dois conceitos aqui finalizados. Léxico externo e léxico mental. Quando dizemos que o léxico é um conjunto de palavras de uma língua, estamos falando de léxico externo. O conjunto de palavras que pode ser verificado nos enunciados dessa língua ou representados nos dicionários. Do ponto de vista interno ou mental, o léxico corresponde não apenas às palavras que um falante conhece, mas também ao conhecimento de padrões gerais, de estruturação, que permitem a interpretação ou produção de novas formas. Assim, o léxico interno é constituído por uma lista de formas já feitas, por um conjunto de padrões ou os processos de formação de palavras, que determinam estruturas, funções, tanto de formas já existentes quanto de formas ainda a serem constituídas. Portanto, eu pergunto, preste atenção a essa pergunta. O que você, concurseiro, está fazendo para aumentar potencializar e manter o seu léxico mental. Essa é a pergunta. Uma das respostas que você pode dar: leitura, no plural, leituras. Beleza? Nada substitui a leitura. Leitura inteligentemente conduzida. Nesse sentido, eu me predisponho a fazer uma espécie de coach com você para ajudar você a desenvolver sua intelectualidade, tá bom? Entre em contato comigo que a gente vai trabalhar em cima disso, do desenvolvimento do seu repertório informativo. Isso é crucial para você ser um bom usuário da língua portuguesa. Isso é crucial para você se dar muito bem nas provas de português, no que diz respeito à compreensão, à interpretação de textos e na própria compreensão do sistema gramatical. Agora vamos raciocinar como se fôssemos cientistas. Preste atenção. Feitos todos esses esclarecimentos, vamos pensar.
essa é a situação. Se tivéssemos diante de nós todas as palavras de nossa língua e fosse-nos solicitado classificá-las. E fosse-nos solicitado classificá-las. Como poderíamos proceder? Bem, nós vamos perceber que existem dois tipos básicos de palavras. Aquelas que se referem a objetos e eventos do mundo real ou de nossa imaginação. E outras que só existem para o funcionamento da língua, ou seja, não são capazes de traduzir nem objetos, nem eventos do mundo real ou imaginário. Dessa divisão surgem as palavras lexicais e gramaticais. Então, a primeira divisão importante com a qual vamos trabalhar é essa. Palavras lexicais e palavras gramaticais. Entendendo que palavras lexicais são palavras dotadas de significados e palavras gramaticais são palavras não dotadas de significado. Assim sendo, vejamos. São exemplos de palavras lexicais: cor, pedra, sonho, luz, homem, amor, lúcido, ávida, linda, amarelo, claro, contrariamente, principalmente, sim, não, parar, correr, nadar, jogar, ler, ter, ação, juventude, dimensão, Deus, saci, treva, Ogum. E são exemplos de palavras gramaticais. Por exemplo, o, a, lhe, eu, ele, de, em, com, aliás, por, mas, e, se, que,
desde, depois, já, se não. Outros exemplos. Contudo, porém, logo, porque, quando, cá, lá, ali, muito, pouco, ser, estar. Então veja só, nessa subdivisão que nós fazemos, nós reconhecemos de um lado palavras dotadas de significado. E do outro lado, palavras não dotadas de significado. Então esse seria um primeiro comportamento nosso diante das palavras que compõem nosso idioma. Separá-las em dois grandes grupos. O grupo das palavras que têm significado do grupo das palavras que não têm significado. Ali, das palavras que não têm significado, é por isso que elas não têm importância? Eu não disse isso. Todas são importantes. Beleza? Umas enquanto elementos designadores, outras enquanto elementos articuladores. Beleza? Então aqui eu posso fazer também essa outra subdivisão. São designadores de ideias. E aqui são articuladores de ideias. Uma das dificuldades que os alunos, de modo geral, têm na elaboração de suas frases é trabalhar com os articuladores. Exatamente com as palavras que muitos dizem que não têm tanta importância porque não são dotadas de significado. Lê do engano. Lê do engano. Adiante. Raciocinando como cientista ainda, você vai pensar assim. Agora, raciocinando com base no conhecimento de léxico, de palavras lexicais, de palavras gramaticais, como poderíamos chegar às 10 classes gramaticais que tradicionalmente são conhecidas? Como? Essa é a pergunta agora. Como poderíamos chegar às 10 classes gramaticais que tradicionalmente são conhecidas? Como? Veja só, aqui está o mapa das classes, não é? Em morfologia, a gente analisa as classes gramaticais da seguinte perspectiva. Eu tenho as palavras que são constituídas ou constitutivas das categorias nominais. E eu tenho as palavras que são constitutivas da categoria verbal. As classes nominais se subdividem em duas categorias ainda. São elas as variáveis e as invariáveis.
As variáveis vão se subdividir no grupo de substantivos, adjetivos, artigo, pronome, numeral. A de verbo. Verbo na categoria das classes verbais. Estamos falando de categorias da classe nominais. Beleza? Verbo é palavra variável. Mas da categoria verbal. E as invariáveis, o advérbio, a preposição, as conjunções e a interjeição. Pois é. Como chegar a essas categorias? Essa é a pergunta. Então, preste atenção aqui nessa questão. Essa questão foi uma questão da ESA, que traz para nós a seguinte percepção. No trecho, os três atravessaram o salão cuidadosamente, aliás, cuidadosa, mas resolutamente. Os vocábulos grifados são esses aqui, os grifados. Três e cuidadosa. São grifados, são classificados quanto à morfologia, respectivamente, em... Você tem a palavra três e você tem a palavra cuidadosa. Se eu analisar o processo de formação de palavras chamado sufixação, osa é um sufixo formador de adjetivo. Sufixo formador de adjetivo. Só que tem um detalhe, galera. A palavra está sendo empregada dentro de uma frase. E a frase em que a palavra se encontra é o seu contexto. No contexto em que ela se encontra, preste atenção. A palavra três é um elemento quantificador. E essa função, ser quantificador, faz com que a palavra 3 seja considerada um numeral. Um numeral. A palavra cuidadosa está se referindo à palavra atravessam. Atravessam é um verbo. A palavra que se refere a um verbo é um advérbio. Então a resposta está na letra A. Adeildo, mas o osa, oso não são formadores de adjetivos? São, mas eu não posso desconsiderar o contexto em que a palavra se encontra e as suas relações estabelecidas. É nesse momento a diferença que a gente chama de a dança das cadeiras. Aqui a palavra está dançando conforme a música. Observe ainda essas outras situações. 3 é um número, está faltando um acento aqui. É um número primo. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. A cuidadosa chegou. Duda é uma menina cuidadosa. Observe as palavras aqui destacadas. 3, cuidadosa e cuidadosa. Cada frase aí constitui, portanto, um contexto. Cada frase
um contexto. Vamos deixar isso aqui como uma observação. Cada frase constitui um contexto. Você está entendendo isso? Então, em cada contexto há uma dança distinta. Observe só. Aqui eu tenho um verbo concordando com a palavra três na terceira pessoa do singular. Eu tenho uma expressão, um número primo, que funciona como uma espécie de qualificador da palavra três. Isso tudo faz com que a palavra três não seja aqui um quantificador. Eu não estou quantificando nada. Então, se eu não estou quantificando, esse elemento não é um numeral. Ele está aqui representando um nome, o nome de algo. É, portanto, um substantivo. Mas primeiro eu observo a sua função. Qual é a sua função? Ele está quantificando algum elemento? Não. O que ele está fazendo? Nomeando um ser gramatical. Quando eu digo um é pouco, dois é bom, três é bom demais, observe. É combinando com um em número de pessoa. Pouco, qualificando. É, combinando com o elemento 2. Bom, qualificando esse elemento. É, combinando com o elemento 3. Bom, qualificando esse elemento. Veja que também nessas frases, esses elementos não são quantificadores. Beleza? São elementos apenas nomeadores. Então, aqui também nomeia, vou escrever melhor isso aqui, nomeando, esse é o comportamento dela, nomeando um ser. Conclusão, a palavra 3 aqui também é substantivo. Depois eu tenho cuidadosa. A palavra cuidadosa está aqui sendo acompanhada de um artigo e um verbo conjugado na terceira pessoa do singular, combinando com ela. Portanto, ela assume a categoria de substantivo. Por que substantivo? Por conta desses elementos e da própria concepção semântica. Aqui, ela nomeando o ser que chegou. Por fim, eu tenho a palavra cuidadosa se referindo à palavra menina. Menina é um substantivo. Então, cuidadosa aqui só pode ser um adjetivo. Por quê? Porque aqui, olha, ela está qualificando o ser. Então, eu chego a essa concepção de adjetivo, de substantivo, de numeral e de advérbio diante das palavras, de acordo com o comportamento das palavras. Então, isso aqui vale uma observação. Qual é a observação? Primeiro, a palavra desempenha uma função. Depois, por causa dessa função, ela, a palavra, recebe
uma classificação. Beleza? Então, são raciocínios base. O ponto de partida é a referência base. O contexto da palavra é palavra de ordem. Primeiro, a palavra tem que exercer uma função para, a partir disso, receber uma classificação. E depois a gente tem as representações do substantivo, do adjetivo e do advérbio como pontos de raciocínio base. Esses tópicos são os tópicos de nossa próxima aula e do nosso próximo encontro. Beleza? Aquele abraço e até bem breve.